primeira CPI, ele saiu de lá indiciado 13 vezes. 13 vezes. Ricardo Teixeira, que é uma das pessoas que conseguiu estender o legado do João Avelange, que já era um legado muito ruim. João Avelange, que não sei se o internauta sabe, o leitor do blog de São Paulo, João Avelange, que foi acusado de ser traficante de armas. Traficante de armas, uma pessoa que fornecia arma para guerrilha, para gente que matava, seja quem for, seja que lado for. E o João Avelange, que instituiu uma ditadura na FIFA, instituiu também o recebimento de propina, como a gente pode ver nas reportagens do André Genes. Ele e o Ricardo Teixeira, condenados na Suíça por receber propina, passaram ainda o vexame de ter que devolver a propina para a empresa. Então é isso, o Ricardo Teixeira é uma pessoa que faz mal para o futebol, é um mau dirigente, é um dirigente desonesto, e tem muita coisa errada que a imprensa ainda nem noticiou. Tem o rabo preso com a Rede Globo? Na verdade a Rede Globo, eu acho que tem o rabo preso com ele. Porque a Rede Globo, quando noticiou aquele Globo Repórter famoso, que acabou com ele, aquele ali foi escancarada a corrupção dele, a Rede Globo nunca mais falou, nunca mais tocou no assunto, nunca mais falou mal dele, porque ganhou os direitos de transmissão da seleção brasileira exclusivos. Então, enquanto a Rede Globo transmitia a seleção brasileira, que é a principal coqueluche, não só da CBF, como da Rede Globo em matéria de esporte, a Rede Globo nunca mais vai falar mal dele. Quer dizer, quem se prostituiu, na verdade, foi a Rede Globo, porque o Ricardo Teixeira é o que é. A Rede Globo, que teria a obrigação jornalística de falar a verdade, ela esconde a verdade para ter esse benefício. Bom, chega de falar um pouquinho de Corinthians, vamos falar um pouquinho de São Paulo agora, Opa. Certo? Sua opinião a respeito de, primeiro, Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha é um bobo da corte. Não, mas essa opinião não é minha. A opinião do Marco Aurélio Cunha, essa opinião é dos dirigentes do São Paulo, que falam isso por trás, não falam na frente dele, mas falam por trás. Você conversa com o diretor do São Paulo, ele fala que é o bobo da corte, é o cara que eles mandam para a imprensa para abafar a crise, é o cara que fala pela boca do Milton Neves adora alugar a língua dele para ele falar as coisas. Esse é o Marco Aurélio Cunha. O Marco Aurélio Cunha, lamentavelmente, poderia ser muito mais para o São Paulo, porque ele é um cara que tem o dom da palavra, tem o dom de conversar com a imprensa. A única coisa boa que o Marco Aurélio Cunha fez, que eu vi até hoje, foi essa votação agora do estádio do Corinthians, que ele votou certo. Tá certo que ele tinha outros motivos, não é porque ele é bonzinho, mas ele votou certo, ele votou contra essa derrama de dinheiro para o estádio do Corinthians, do dinheiro público. Mas o Marco Aurélio Cunha é uma figura patética, lamentável. Inclusive você abriu espaço no seu blog para a resposta dele, né? Claro. Os motivos da votação. Até porque eu mandei e-mail para todos os vereadores perguntando, e como eu perguntei, ele respondeu, a minha obrigação era publicar. Aqui a gente falou lá dos vereadores, tem outro lá, que também é ligado ao São Paulo, que é o Aurélio Miguel. O que você acha do Aurélio Miguel, Paulo? Eu acho que ele é um político como os outros políticos, não é confiável, é uma pessoa que eu não sei até que ponto ele faz bem ou mal para o São Paulo, mas se posicionou bem, fez um belíssimo discurso agora na Câmara dos Vereadores, a favor, também contra essa dinheirama que vai ser mandada para o Corinthians, os 420 milhões, mas como todo político eu não confio. E JJ, Juvenal Juvencio, presidente de São Paulo. Juvenal Juvencio, na verdade, ele gosta muito de São Paulo. Eu acho que ele gosta muito de São Paulo. Eu não tenho nada contra ele, assim, como dirigente do São Paulo. Ele errou bastante, errou agora muito, nesse caso da reeleição dele. O terceiro mandato. Isso, ele foi um bom presidente de São Paulo. Só que agora começou a vir o bichinho do poder nele, e a mosquinha verde do poder pegou ele, tá errando, e eu acho que ele não deveria ter continuado no cargo. Ele fez um primeiro mandato e meio muito bom, e depois o negócio decaiu um pouco. Ele fez muito bem em permitir ser assessorado pelo João Paulo de Jesus Lopes. Eu acho que o João Paulo é sim o grande nome do São Paulo, da política são paulina, é o João Paulo de Jesus, inteligente, íntegro, diferente do Leco, que é uma pessoa que ligava para a imprensa para falar mal do Muricy, é uma fofoqueira de janela. Esse é o Leco, né? E gosta de prejudicar os outros por causa disso. Mas o problema do Juvenal talvez seja a falta de delegar um pouco mais de poderes no clube. Gostar de ele tomar todas as decisões, achar que entende mais de futebol que o treinador, achar que entende mais de futebol que o diretor de futebol. Eu acho que esse é o grande problema do Juvenal Juvencio.
Entendi. Só para completar esse raciocínio, então, o Adalberto Batista, que foi nomeado como diretor, né, de futebol, ele é só vamos dizer assim, um leve trás do Juvenal Juvencio dentro do elenco, né? Na verdade, só você conversar com gente ligada ao Juvenal, você vai perceber que o treinador só continua no São Paulo se aceitar o palpite dele. Ele é um cara que ele acha que entende mais de futebol que os outros. É um erro. Assim como eu acho que ele errou também, até esqueci de falar, nessa questão do Rivaldo com o Carpegiani. O Rivaldo, gosto muito do Rivaldo, um dos maiores jogadores da história, mas ele não tem condição de jogar no São Paulo. Ele tem 40 anos, ele não tem condição. E essa briga dele com o Carpegiani, ele tinha que escolher, ou escolhe um lado e manda um embora, ou manda os dois. O Carpegiani, a meu ver, ele tá errando um pouco assim na condução do time de São Paulo, na escalação, tudo, mas ele está fazendo um trabalho interessante na base. Está subindo bastante jogador promissor, mas a torcida do São Paulo está iludida com esse negócio de pedir o Rivaldo, porque o Rivaldo não tem condição. A torcida do São Paulo está, de repente, como todo torcedor, não é só a torcida do São Paulo, vê o time perdendo e quer uma solução. Quer uma solução, vê o Rivaldo no banco. O Rivaldo é um grande nome. Então, se o São Paulo pensa no Rivaldo, o Rivaldo de antes. O Rivaldo não dá mais. Mas será que isso não é, esse pedido pelo Rivaldo não é mais uma implicância com o Paulo César Carpegiani em si do que o pedido pelo próprio jogador? Será que não é uma forma de protesto do torcedor, vamos assim dizer? É possível que sim, mas é um protesto, eu acho, um pouco inteligente, entendeu? É mais fácil pedir a saída do Carpegiani ou outro tipo de coisa do que pedir um jogador que não vai produzir nada pro time, né? Maravilha. Paulinho, nas últimas 2 semanas aí a Record ela fez esse especial, né? O jogo titular do Jogo Sujo, né? E você foi até participou das reportagens. Eu queria saber por você acha que isso foi importante e até que ponto foi importante para a grande mídia e, enfim, para a massa acompanhar todas essas reportagens em relação à corrupção, André Sanches, Ricardo Teixeira, enfim. Será que isso vai trazer algum benefício? Será que alguma coisa vai acontecer depois que uma TV que talvez seja a segunda maior hoje, a emissora do Brasil, transmitiu todas essas informações? Olha, eu acho importante para uma massa de gente no Brasil, muita gente ainda, que não tem acesso à internet, ou quando acessa a internet, fica só em bate-papo, Orkut, então não tem esse tipo de informação. Muita gente ficou sabendo de coisas que só quem acessa a internet sabia. Não só no caso do Corinthians, como no caso do Cruzeiro e outros casos. Eu acho o seguinte, eu acho que aqui no Brasil existe uma cultura triste, por sinal, lamentável, de que tudo que a Rede Globo passa no Jornal Nacional é verdade. Então, eu acho que se passasse essa matéria da Record no Jornal Nacional, ia ter cabeça rolando. Como passou na Record, tem gente que diz, é da Record, é do Edir Macedo, é não sei do que. Embora as matérias tenham sido muito bem feitas e muito verdadeiras, o que a Record falou é tudo verdade. Todo mundo sabe que é verdade. Do Andrés, do Zezé Perrella, faltou coisa do Dinamite, que eu não sei porque eles não puseram ainda. Mas eu acho que a Record fez um bom trabalho, mas ela tem aquela pecha de ser emissora do Edir Macedo. Então, o pessoal utiliza isso para desqualificar a matéria. Na Rede Globo, que não é nem um pouquinho santa, se tivesse passado no Jornal Nacional, tinha gente caído. E será que a Record vai continuar? Foi só um especial mesmo ou será que ela vai continuar batendo nesse tema? Eu acho que vai continuar, aliás, eu tenho certeza que vai continuar. Eu só não tenho certeza se vai ser um novo especial ou se serão matérias pontuais. Mas a Record a Record tá com uma raiva imensa do André Sanches, do Ricardo Teixeira e de outros dirigentes. Perfeito. Agora, Copa do Mundo, Paulinho. Essa briga toda, os vereadores votando dinheiro de isenção fiscal. Sua opinião, a abertura da Copa, teria que ter Copa em São Paulo? E qual o estádio que seria mais adequado para sediar os jogos aqui? Olha, na minha opinião, primeiro eu acho que não devia nem ter Copa no Brasil. Não que o Brasil seja um país que não tenha condição de fazer Copa, porque o Brasil é um país grande, é um país imenso, tem um povo legal, mas as pessoas que estão cuidando da Copa do Mundo no Brasil são bandidos, a gente sabe disso, é gente que vai enfiar dinheiro no bolso. Com relação ao estádio da Copa, da maneira que está, não tem que ter abertura em São Paulo. Eu acho que é um absurdo eles pegarem dinheiro público para construir um estádio privado, que é o que está construindo com o Corinthians, então é um grande absurdo. Até porque o André Sanches mesmo diz dentro do Corinthians que o estádio do Corinthians não é o estádio da abertura da Copa. Ele já está ciente disso.
que o Ricardo Teixeira deve ter falado para ele, ou ele está sabendo pelos bastidores. O que ele está tentando, empurrando com esse golpe da terraplanagem, empurrando com a barriga, é estender o máximo de tempo possível essa ilusão de que vai fazer o estádio para a Copa para tomar o dinheiro do BNDES. Ele já conseguiu agora a aprovação dos 420 milhões da prefeitura, quer tomar 400 do BNDES, depois que o dinheiro está no bolso, amigo, aí paga quando puder, entendeu? Tomou o dinheiro do BNDES, o estádio não vai para a Copa, aí talvez consiga construir o estádio de Itaquera, talvez, não é certeza, porque depois que o estádio não for para a Copa, não sei se o Odebrecht vai querer botar o pé na jaca lá. Agora, com relação ao estádio do São Paulo, que eu sei que é isso que você quer ouvir, eu acho o seguinte, eu acho que... Pacaembu, Palestra Itália, não, até o Canindé. Eu acho o seguinte, eu acho que a melhor opção, sem dúvida nenhuma, seria o Morumbi. A melhor opção é o estádio que está construído, é um estádio maior, é um estádio que vai ter melhorias no entorno, vai ter um monotrilho, vai ter um monte de coisa. Mas o grande erro do São Paulo, no começo, quando ele não estava brigado com o Ricardo Teixeira ainda, foi ter mentido. O São Paulo disse que tinha investidor e nunca teve. O São Paulo disse que tinha dinheiro e nunca teve. Esse foi o problema. O São Paulo foi empurrando com a barriga, acreditando que não ia ter nenhuma outra opção e dificultou. Por isso que quando eu botava no meu blog, todo mundo vinha me xingar no meu blog que não ia ter Copa do Mundo no estádio do São Paulo, eu tinha informação e realmente não teve. Dificultou ainda mais a vida do São Paulo quando brigou com o Ricardo Teixeira. Aí virou uma questão política. Além de ser uma questão de grana, uma questão de investimento, virou uma questão política. Aí o Ricardo Teixeira dificultou, fechou as portas para o São Paulo. Eu não tenho dúvida de que se o São Paulo tivesse as mesmas condições que o Corinthians tem hoje, teria feito as obras no estádio do Morumbi. Aí entrou em cena o seu Gerão Valk, que veio aqui para tumultuar o negócio. Pra falar mal. Na verdade é isso. Eu acho o seguinte, hoje, se você for verificar bem, o estádio do Palmeiras, que tem, embora tenha a W Torre por trás, que é uma empresa picareta também, é mais fácil se você construir o do Palmeiras, reformar o do Palmeiras, e construir o do Corinthians. O Palmeiras está com tudo aprovado, mais bem localizado. Era muito mais fácil apostar no do Palmeiras que apostar no do Corinthians. E se desse as mesmas isenções para o Palmeiras, aí a W Torre construía. Porque a W Torre está pedindo, pelo amor de Deus, para alguém jogar dinheiro na mão dela, que ela não tem dinheiro. Então, é isso. E eu acho que se for para jogar dinheiro público, jogasse no Pacaembu, que é o estádio da prefeitura. Você vai torcer pro Brasil? Na Copa do Mundo? Na Copa do Mundo? Olha, desde que o Mano Menezes... Depende de quem for o treinador. Desde que o Mano Menezes entrou na seleção brasileira, eu teria licença. Torcedor, eu me recuso a torcer para a seleção brasileira, porque eu sei o que está acontecendo lá dentro. Entendeu? A seleção brasileira virou um balcão de negócios daquela organização que comanda o futebol mundial, que ia jogar Bichian, Carlos Leite, Frank Enolda. Quer dizer, todas as convocações do Mano Menezes tem jogador do Shakhtar Donetsk. Quer dizer, ele convocou agora, Shakhtar Donetsk, que é um zero à esquerda no futebol mundial, ele convocou esse Jadson aí, com 29 anos. Ele vai dizer o quê? Que o Jadson é uma reformulação? Não é. Ele já foi questionado sobre a convocação do Jadson e, sinceramente, a resposta não foi muito... Ele deu a 10 pro Jadson. Então... Não, e existe uma situação que é clara. Ele jantou com Frank Enolda na Inglaterra, jantou com Frank Enolda. No outro jogo ele deu a 10 pro Jadson na Inglaterra. Aí depois o dono do Shakhtar Donetsk, que é o cara da máfia, o dono do Shakhtar Donetsk é um matador da máfia, ele matou o poderoso chefão da Ucrânia. Aí esse cara veio assistir o jogo aqui no Brasil, a despedida do Ronaldo, e ele deu a 10 pro Jadson. E não tirou o Jadson de campo. Num jogo que o mundo inteiro estava assistindo. Claro. Quer dizer, o Mano Menezes, além de tudo, não é uma pessoa corajosa, né? Porque todas as vezes que eu fui fazer pergunta para ele no Pacaembu, depois dos jogos do Corinthians, ele não respondia as perguntas e vinha com ataque. Ele vinha com os mesmos ataques dessa turminha aí que ia pagar para me difamar. Quer dizer, ele estava bem doutrinado, né? Quais seriam os benefícios